Fala, meu amigo, minha amiga, servidor público ou futuro servidor público aqui da Prefeitura de São Paulo. Quero falar com você hoje a respeito de um assunto importantíssimo, que é o Vale Transporte pago pela Prefeitura de São Paulo. Você vai entender hoje muitos assuntos importantes, como, por exemplo, a Prefeitura paga o intermunicipal ou paga aí o ônibus de outro município? Eu posso usar o valor do Vale Transporte para abastecer o meu veículo particular e usá-lo para trabalhar? Existe um valor máximo que a prefeitura paga? Esses e diversos outros assuntos importantes dentro do tema Vale Transporte você vai entender comigo agora. Portanto, se esse assunto te interessa, já peço que deixe o seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificações, porque sempre estamos trazendo assuntos importantes para você, ok? Bora lá, pessoal! Aos servidores municipais que residem nos municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo, exceto no município de São Paulo, será concedido o auxílio transporte correspondente ao valor das despesas pela utilização dos seguintes meios de transporte, observadas as integrações e os descontos de fidelização existentes. Aqui você já percebeu comigo que a prefeitura ela vai pagar o valor da integração. Portanto, se você pega mais de um ônibus, se você pega ônibus e trem, ônibus e metrô, saiba que, havendo a integração, a prefeitura vai calcular e pagar em cima do valor da integração. De ônibus intermunicipal ou de outro município com características semelhantes ao urbano. Percebeu aqui logo de cara que o decreto já deixa bem claro que a prefeitura vai pagar sim o intermunicipal e que vai pagar também de outro município. Do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano sobre Trilhos ou do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano sobre Trilhos, complementado pelas despesas com o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de São Paulo, observadas as integrações e os descontos de fidelização existentes, ou de ônibus intermunicipal ou de outro município, com características semelhantes ao urbano, complementado pelas despesas com o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de São Paulo e o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano sobre Trilhos. Basicamente, o que está dizendo aqui para a gente é que a prefeitura vai pagar para você qualquer meio oficial de transporte. É claro que existem aí os chamados clandestinos, né? Que a prefeitura não vai pagar. Mas se for um ônibus oficial de outro município, a prefeitura vai pagar. Se for um intermunicipal, a prefeitura vai conceder o valor. Se você precisar de trem, metrô, ônibus, isso é irrelevante para a prefeitura. Ela vai pagar o valor que você vai precisar para vir ao trabalho e voltar dele. Mas, breve você vai ver comigo um assunto importante, que é a respeito de como a prefeitura faz para calcular o valor. Fique com a gente. Lembrando, se você ficar conosco até o final, eu tenho uma dica muito importante para você. Caso você ainda não seja um servidor, ou seja um servidor que ainda não pediu o seu Vale Transporte, fique até o final que eu tenho uma dica importante, ok? Os municípios da região metropolitana de São Paulo são aqueles relacionados no artigo 2º do Decreto 16.644, de 2 de maio de 1980. Então, os municípios da região metropolitana de São Paulo, a prefeitura vai pagar aí, mas também se for de outro município, pode ficar tranquilo que você não terá problema quanto a isso, ok? Artigo 7º. Lembrando, pessoal, que aqui eu selecionei aqueles que eu considero mais importantes, ok? Tem alguns aí que, para o nosso assunto de hoje, são relevantes, alguns artigos ou alguns parágrafos. O auxílio transporte
será concedido pela chefia da Unidade de Recursos Humanos ou da Supervisão de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal ou Prefeitura Regional de Lotação do Servidor, após conferência e exame do itinerário e da real necessidade da utilização dos meios de transporte indicados pelo interessado, levando-se em consideração sempre o princípio da economicidade, aliado ao da razoabilidade. Lembrando aqui que esse princípio da razoabilidade, a prefeitura literalmente deixa ele de lado. Por que eu estou dizendo isso? O que a prefeitura realmente considera é da economicidade. Quando a prefeitura vai analisar ali o seu itinerário, que é você quem cria, quando você ingressar, você vai criar o seu itinerário e vai enviar através do RH da empresa, do setor onde você estiver. Se você estiver em uma unidade escolar, por exemplo, ali o seu secretário ou assistente de direção que cuida dessa parte, vocês vão fazer ali o seu itinerário e vai ser enviado, no caso da educação, para a DRE. Lá eles analisarão o seu itinerário para ver se confere, se está tudo ok. E eles vão usar aí o princípio da economicidade. O que significa isso? Que a prefeitura vai pagar para você quantos ônibus precisar, mas que seja o trajeto mais econômico para a prefeitura. Mesmo que porventura você tiver que gastar muito mais tempo, mesmo que você demorar 2, 3 horas a mais, pegar mais conduções, a prefeitura vai pagar para você o trajeto mais econômico que ela encontrar dentro do itinerário possível para você ir ao trabalho e voltar para sua casa. Por isso que eu digo que o princípio da razoabilidade aí acaba ficando em segundo plano, porque o razoável, ao meu ver, e acho que você vai concordar comigo, é que deveria ser o trajeto mais tranquilo para o servidor conseguir ir para o trabalho e voltar. Concorda comigo? Mas não é esse o princípio que eles consideram, e sim o da economicidade. Ok? Capítulo 2 da concessão do auxílio transporte para os servidores que residem no município de São Paulo. Ok, nós acabamos de ver, você viu comigo então, a respeito do Vale Transporte e como que funciona o pedido do Vale Transporte. Vamos adentrar agora em alguns outros detalhes mais. Veja, o auxílio transporte em pecúnia concedido aos servidores que residem no município de São Paulo deverá levar em consideração os valores tarifários, as integrações e os descontos de fidelização existentes no sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de São Paulo e no sistema estadual de transporte metropolitano de trilhos. Basicamente, nós já vimos isso aqui, né? Veja, não fará jus ao auxílio transporte o servidor que realizar despesas com transportes coletivos cujo valor total seja igual ou inferior ao da parcela resultante da aplicação do percentual previsto no caput deste artigo. O que ele está dizendo para você aqui é o seguinte: se chegar o momento em que acontecer do desconto do Vale Transporte, que se você está acostumado aí com a iniciativa privada de 6%, saiba que aqui na Prefeitura de São Paulo é igual, também é 6% em cima do seu salário. Se chegar um momento em que o percentual de desconto, o valor, na verdade, do desconto no seu salário for inferior, for superior, na verdade, ao valor que você de fato vai gastar para ir ao trabalho e voltar para casa, você não vai receber. Afinal de contas, não faz sentido. Veja um exemplo. Suponhamos que o seu itinerário mensal para você ir para o trabalho e voltar para casa dê um total de R$ 200, enquanto o valor do desconto dê um total de R$ 220. Não faz sentido a prefeitura descontar de você R$ 220 do seu salário e te devolver 200. Concorda comigo? Portanto, nesse caso, o mais compensador é você nem ter desconto nenhum e ali você vai, os 6% que você teria de desconto, você gastaria para ir e voltar ao trabalho. Mas isso é realmente difícil de acontecer aqui, vai variar muito aí de acordo com o salário do funcionário e do valor da passagem, né?
O valor das despesas com transportes coletivos será apurado mediante a multiplicação do valor da despesa diária pelo número de dias efetivamente trabalhados pelo servidor no mês de sua competência, observadas as diretrizes deste decreto. Ele está dizendo que vai calcular a cada dia quanto você vai gastar. A exemplo, suponhamos que você gastou R$ 10 para você ir e voltar do trabalho. Aqui eu estou usando valores arredondados para facilitar. Se você tem 22 dias de trabalho no mês, você vai receber naquele mês R$ 220 de vale transporte. Artigo 5º. A concessão do auxílio transporte será efetuada no mês anterior ao da sua utilização, nos termos do artigo 3º deste decreto, salvo nas seguintes situações quando se fará no mês subsequente: no início do efetivo exercício do cargo ou função, ou reinício do exercício, decorrente de licenças ou afastamentos legais. Logo, ele está dizendo para você que você não vai receber o valor primeiro, você acabou de ingressar para trabalhar. Você não vai receber o valor para depois ir trabalhar. Você vai primeiro trabalhar o mês inteiro e depois vai receber o valor. Alteração de tarifa de transporte coletivo, endereço residencial, percurso ou meio de transporte utilizado, em relação à sua complementação. A concessão do auxílio transporte dependerá da demonstração das condições previstas neste decreto, mediante requerimento, do qual obrigatoriamente constará. Você vai fazer esse requerimento. Lembra, a Prefeitura de São Paulo ela não vai te pagar o vale transporte de maneira automática. É necessário que se faça o requerimento. E nesse requerimento vai precisar constar o endereço residencial do servidor, devidamente comprovado, os meios de transporte necessários ao deslocamento, residência-trabalho e trabalho-residência, trabalho-trabalho nos casos de acumulação de cargos ou funções públicas de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º deste decreto. Primeira coisa que você precisa saber aqui é que vai precisar constar nesse requerimento o seu endereço, devidamente comprovado. Nós já vamos falar em breve a respeito dos comprovantes de endereço aceitos, ok? Aqui fala a respeito de residência-trabalho e trabalho-residência. Naturalmente, se você não é de uma área que permite o acúmulo, como por exemplo a área da saúde, professor, se você não é de uma área que permite acúmulo, ou se você não tem o acúmulo mesmo sendo dessas áreas, você vai ter o itinerário calculado da sua residência até o local de trabalho e do seu trabalho até o local de residência, naturalmente. Porém, aí falou também a respeito de trabalho-trabalho. Como assim, no caso de quem acumula? Veja, suponhamos que você é um professor, por exemplo, e trabalha na EMEF X, e depois você vai trabalhar na EMEI Y. O que pode ser feito no seu itinerário? Você sair da sua residência, calcular até o seu trabalho na EMEF X. Saindo da EMEF X, você vai direto para a EMEI Y e esse itinerário vai ser calculado. E da EMEI você vai voltar para sua casa. Então, o primeiro trajeto, o trajeto para você ir ao seu trabalho, não vai ser igual ao de você retornar. Afinal de contas, você primeiro foi para a EMEF e depois retornou da EMEI. Pode ser que o seu trajeto seja diferente. E sem contar também aí que eles vão considerar o seu itinerário de um trabalho para o outro, no caso da EMEF para a EMEI, ok? O requerimento previsto no caput deste artigo deverá ser renovado pelo servidor, sempre que ocorrerem alterações das circunstâncias que fundamentaram a concessão do benefício, por exemplo, mudança de endereço, anualmente, no mês de seu aniversário, na realização de seu recadastramento nos termos do Decreto número 45.690, de 1º de janeiro de 2005 e legislação subsequente.
Parágrafo 2º. A comprovação do endereço a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo será feita mediante a apresentação de conta de luz, água, telefone ou imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, que esteja no nome do servidor. Tony Vieira, não tenho nada no meu nome, o que eu faço? Veja. A comprovação do endereço a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo será feita mediante a apresentação de conta de água-luz, como nós já acabamos de ver, na IPTU, e também, olha, inexistindo documentos em seu nome, poderá ser aceita excepcionalmente declaração do servidor, a ser firmada sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal 7.115, de 29 de agosto de 83, acompanhada de um dos comprovantes relacionados no parágrafo 2º deste artigo correspondente ao endereço no qual reside. No caso, há a possibilidade de você fazer uma declaração de moradia, declaração de residência, e essa declaração ser atrelada a alguns desses comprovantes aceitos, que foram citados no parágrafo 2º, e aí você vai poder também fazer o seu pedido. É muito comum a pessoa morar de aluguel e a conta de água, luz, tudo da casa está no nome do proprietário, né? No caso, você pode levar esse comprovante de endereço, apresentar esse comprovante de endereço, mais a sua declaração de moradia. O servidor assume total responsabilidade pelas informações constantes do requerimento, devendo comunicar eventuais alterações de endereço ou dos meios de transporte utilizados, sob pena de responsabilidade funcional. O requerimento previsto no caput e a declaração referida no parágrafo 3º deste artigo serão padronizados e divulgados pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o COGEP, da Secretaria Municipal de Gestão. Excepcionalmente, as Secretarias Municipais de Educação e da Saúde poderão divulgar requerimentos padronizados para atender às especificidades nas hipóteses de acúmulo lícito de cargos ou funções ou complementação de jornadas de trabalho dos servidores do quadro profissionais de educação e também de saúde. O auxílio transporte em pecúnia, concedido aos servidores que residem no município de São Paulo, deverá levar em consideração os valores tarifários, as integrações, conforme já vimos, né? O total das despesas efetivas com o deslocamento do servidor não poderá exceder o valor máximo estabelecido para a integração tarifária do bilhete único mensal integrado comum, instituído pelo Decreto 54.641, de 28 de novembro de 2013. Esses parágrafos 1º e 2º você pode desconsiderar, ok? Houve mudanças, então assim, a prefeitura ela vai pagar o valor que você precisar. Se você precisar de várias passagens, ela vai te pagar. Tony, mas o valor ficou muito alto. Não tem problema, desde que, como eu te disse, seja o caminho mais econômico. A prefeitura vai procurar o caminho mais econômico, mesmo que para isso você gaste mais tempo. Em regime de acúmulo lícito de cargos ou funções na administração direta, autarquias e fundações municipais, o auxílio transporte será concedido uma única vez, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Da concessão do auxílio transporte para os servidores que não residem no município de São Paulo. Aos servidores municipais que residem nos municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo, exceto no município de São Paulo, será concedido auxílio transporte correspondente ao valor das despesas pela utilização dos seguintes meios de transporte, observadas as integrações e os descontos de fidelização existentes. Aqui, conforme nós já vimos, né? É importante você saber comigo também o seguinte. Artigo 10º. Não farão jus à concessão do auxílio transporte os servidores da Guarda Civil Metropolitana,
quando se utilizarem de transportes coletivos devidamente fardados. Naturalmente, eles não pagam vale transporte, eles não pagam para entrar no ônibus, portanto, não vão receber também o vale transporte. Isentos por lei do pagamento da tarifa em transportes coletivos, como por exemplo os idosos. Olha que importante, ó, que utilizarem de meios de transporte próprios, oficiais ou contratados pela administração para o deslocamento residência-trabalho e trabalho-residência, bem como trabalho-trabalho nas hipóteses de acumulação lícita de cargos ou funções públicas de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º deste decreto. Você percebe comigo aqui algo importante. Se você usa o seu próprio veículo próprio, você não tem direito ao vale transporte. Portanto, você não pode pegar ali o valor do vale transporte e abastecer o seu carro. Lembrando que todos os valores na Prefeitura de São Paulo são pagos em dinheiro. Portanto, o vale transporte é pago em dinheiro. Se você pegar esse valor e usar para abastecer o seu carro, você vai estar indo contra a lei, contra o decreto e, portanto, passível aí das penalidades. Ok? Lembrando, inclusive, que se você sofreu um acidente no seu carro, estando recebendo o vale transporte, ficando constatado que você estava usando o seu valor de vale transporte para abastecer o seu carro, você estava indo de carro próprio mesmo recebendo o vale transporte, você vai ter sérios problemas, cujo exercício esteja em desconformidade com o disposto no artigo 45. Ressalvados os servidores municipais cedidos para prestação de serviços das organizações sociais que firmarem contrato de gestão com o poder público, nos termos do Decreto 52.858, de 20 de dezembro de 2011, fica vedada a concessão do auxílio-transporte aos que se encontrarem afastados do exercício de seus cargos ou funções a qualquer título, inclusive em virtude de férias, licenças, faltas abonadas, justificadas ou injustificadas, bem como aos afastados para outros órgãos da administração indireta do município de São Paulo, da administração direta e indireta da União, dos estados e de outros municípios, inclusive dos respectivos poderes legislativo e judiciário. Você percebeu comigo, meu amigo e minha amiga, que se você está de férias, você não recebe o vale transporte. Se você tem uma falta, mesmo que abonada, você não vai receber o vale transporte. Falta de qualquer natureza, na verdade, licenças, enfim, você não recebe o valor do vale transporte. Tony, eu perco o valor por inteiro se eu tiver uma falta, uma abonada? Eu perco o valor do mês inteiro? Não, você perde o valor do dia trabalhado, ok? Que nesse caso, o dia que você não trabalhou, o período em que você não trabalhou, você não vai receber. A concessão indevida do auxílio-transporte caracteriza falta grave, ficando os responsáveis sujeitos à apuração de responsabilidade funcional. Ok? E no caso, esses responsáveis aí é principalmente você, servidor, que está se usando do valor do transporte para ir e voltar ao trabalho de maneira indevida. E claro que quem concedeu o vale transporte, se tiver o conhecimento e não fizer nada, também pode responder. O valor mensal recebido indevidamente será restituído no mês subsequente de uma só vez, com a devida atualização monetária. Na impossibilidade da aplicação do disposto no parágrafo 1º desse artigo, em decorrência do cadastramento de licenças ou afastamentos fora do cronograma de fechamento de folha de pagamento que justifiquem a não concessão do benefício, será admitida excepcionalmente a restituição dos valores recebidos indevidamente em parcelas mensais não excedentes ao que determina a lei. Ok? Portanto, meu amigo, minha amiga, você viu comigo hoje assunto importantíssimo, que é a respeito do Vale Transporte aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu tenho certeza que esse era um assunto que estava gerando muitas dúvidas nos grupos, no meu PV, muita gente me perguntando. Portanto, se esse conteúdo te ajudou, eu peço que você deixe o seu like,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo adiante, ok? Ative o sininho de notificações. Se você já é inscrito, inclusive aqui no canal Foca na Vaga, verifique se o seu sininho de notificações está ativo. Deixe um forte abraço do Tony Vieira e até o nosso próximo vídeo.